Oi, nós vamos começar mais uma aula, né? E o nosso tema de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre função do primeiro grau. Por quê? É um tema que é muito importante, né? Para as questões que vão cair no Enem, vestibulares, certo? E é um tema fundamental para a gente entender os próximos conteúdos que a gente vai estudar. Então, eu vou dar início para vocês, o nosso tema, que é a função do primeiro grau, tá bom? E vamos lá, vamos começar. Olha aí, função do primeiro grau. Então, ela também é a função conhecida como função afim, tá? O que é a função do primeiro grau? Ela é classificada do primeiro grau sempre que ela puder ser escrita na fórmula y igual a ax mais b. Ou também pode, no lugar do y, aparecer f de x, ok? Então, nós dizemos que é uma função cuja incógnita, né, expressada pela letra x, é elevada à potência 1, ok? E esse coeficiente do x, que é a letrinha a, ele tem que ser diferente de zero, tá? Ele não pode ser igual a zero, ok? Então, vamos para o primeiro exemplo aí de função do primeiro grau. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$200, mais um custo variável de R$ 1,20 por peça produzida. Tá? Então, ele tem aí um custo fixo e um custo variável. Qual o custo de produção de 10 mil peças? E quantas peças podem ser produzidas com R$20.000? Para começar, vamos relembrar primeiro o que relaciona uma função, né? Como que eu sei que existe uma função ou não? Então, a existência de uma função, principalmente do primeiro grau, ela depende de duas grandezas. Por quê? A função ela é a relação entre essas duas grandezas. Sempre que uma grandeza depender da outra. Como assim? Se você vai ao mercado, por exemplo, comprar carne, né? Então, o valor que você vai pagar vai depender da quantidade de carne que você vai comprar. Então, assim, nós temos uma relação entre duas grandezas. A quantidade de carne e o valor a ser pago. Da mesma forma, nós temos nesse exemplo aqui, ó. O custo que eu vou ter durante uma produção vai depender da quantidade de peças que eu for produzir. Então, eu tenho um valor fixo de produção e tenho um valor variável. Esse valor fixo é aquele que, independente de quantas peças forem produzidas, não vai se alterar, certo? E o valor variável? O valor variável é aquele valor que muda de acordo com a quantidade de peças, ou seja, é algo que depende um do outro. Então, o custo de uma produção, ele depende da quantidade de peças produzidas. Por isso que aqui nós podemos dizer que temos uma função, tá? Então, essa função, a lei de formação dela é escrita da seguinte forma. Nós temos aí, pegamos o valor fixo e o valor que varia em relação à quantidade de X peças, né? Que é 1,20, nós não sabemos quantas peças, então vai ficar assim, ó. Então, o custo da produção vamos chamar de Y, 1,20 vezes X, X, lembrando que é a quantidade de peças produzidas, mais 200, que é o valor fixo de produção, ok? Então, essa é a nossa lei de formação, essa é a nossa função. 1,2 vezes x mais 200. Então, para aquela primeira perguntinha que nós temos ali, ó, qual o custo de produção de 10 mil peças? Agora, nós podemos responder ela. Olha aí. Então, eu vou ter y igual a 1,2 vezes a quantidade de peças. Se eu tenho 10 mil peças, eu vou substituir o x por 10 mil, ok? Mais 200. Então, nós vamos ter 1,2 vezes 10 mil é igual a 12 mil, mais os 200, 12.200. Então, o custo para essa produção de 10 mil peças é R$ 12.200, ok? A segunda perguntinha era a seguinte: qual o número de peças que eu posso produzir com R$20.000? Então, para eu saber, não, eu tenho R$20.000, quantas peças eu vou conseguir produzir?
Então, é bem simples. O custo de produção é o Y. Então, eu vou substituir os 20 mil no lugar de quem? O Y. Então, eu tenho 1,2 vezes X mais 200 igual a 20 mil. O 200 vai para o outro lado subtraindo. Então, eu vou ter 1,2x igual a 19.800. O 1,2 passa dividindo. Então, nós vamos ter 16.500. Então, com 20 mil reais, eu consigo produzir 16.500 peças. Ok? Agora, como construir o gráfico de uma função do primeiro grau? E como é esse gráfico? Pessoal, o gráfico da função do primeiro grau sempre será uma reta. Sempre. Tá? Por quê? Porque ele é algo que é representado com dependência um do outro. E essa dependência, ela tem um valor fixo que sempre aumenta. Então, se eu tenho um valor fixo que sempre aumenta, então ela vai sempre na mesma direção, com o mesmo ângulo de formação. Tá? Então, nós temos aí, a representação gráfica de uma função é sempre uma reta. Então, de acordo com a lei de formação, o A, aquele coeficientezinho lá do lado do X, ele indica para a gente se ela é um gráfico crescente ou um gráfico decrescente. Ou seja, se a função está crescendo ou se a função está decrescendo. Tá? Então, isso nos indica, né, o coeficiente A nos indica. E o coeficiente B nos indica o ponto de intersecção da função com o eixo Y. Ou seja, ele nos indica, né, onde a reta vai intersectar o eixo Y. Olha aí, ó, função crescente, o A vai ser maior que zero, ok? Na função decrescente, o A vai ser menor que zero. O que é uma função crescente? É aquela função que, à medida que eu aumento os valores do x, o y também aumenta. E a função decrescente é aquela que, à medida que eu aumento os valores do x, o y diminui. Tá? Então, essa é a diferença entre a função crescente e a função decrescente. Agora, o que é uma raiz da função do primeiro grau? O que será essa raiz? A raiz da função do primeiro grau é onde o seu gráfico intersecta o eixo x, certo? Vamos lá. Então, onde ele intersecta o eixo x é chamado de raiz, tá? Intersecção com o eixo x. Vamos ver aí a raiz de uma função. Vamos ver um exemplo aí. Olha aí a função. Y é igual a 2x mais 4. Para eu determinar a raiz, o gráfico tem que cortar o eixo x. Quando que um gráfico corta o eixo x? Quando o meu valor de y é igual a zero. Sempre que o meu y for zero, o meu gráfico vai cortar o eixo x. Então, basta a gente igualar essa equação aí a zero, ó. Colocando o y igual a zero, nós vamos ter 2x mais 4 igual a zero. O 2, né? O 4 passa para lá negativo, o 2 passa dividindo. Nós temos menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2. Então, aí nós temos, olha, o gráfico vai cortar em dois lugares. Olha, ele vai cortar no y. Aonde? No 4. Lembra que o B indica onde corta o eixo y? Então, essa reta vai cortar o y no 4 e vai cortar o x onde? No menos 2. Ela é uma reta crescente, né? Porque aqui o A é positivo. Vamos ver um outro exemplo. Y igual a menos 2x mais 10. Então, também para a gente encontrar a raiz, nós temos que igualar o y a zero, né? Então, substituindo aí, nós vamos ter menos 2x mais 10 igual a zero. Vamos ter o 10 para o outro lado, menos 10. Multiplicando a equação por menos 1, para ficar o x positivo, vamos ter 2x igual a 10. Passo 2 dividindo. 10 dividido por 2, 5. Então, essa função aqui, ela corta o eixo y no 10 e corta o eixo x no 5. E ela é uma função decrescente, porque aqui o menos 2 é negativo.
negativo, né? Então, o coeficiente do x aqui é negativo, então ela é decrescente. Então, olha aí, raiz da função é onde o gráfico intersecta o eixo x, só para não esquecer, ok? Agora, como que eu faço para construir um gráfico? Se nós tivermos o valor que intersecta o x e intersecta o y, já é fácil para a gente construir esse gráfico, né? Porque para a gente fazer uma reta, basta a gente conhecer 2 pontos dela, certo? Então, nesse caso aqui, para construir um gráfico onde a gente não conhece totalmente esses valores, nós vamos encontrar os pares ordenados dessa reta. Como que eu encontro os pares ordenados da reta? Eu atribuo valores para x, resolvo a função com esse valor e encontro o par ordenado de y, ok? Vamos ver aí um exemplo, ó. Esse aí. F de x igual a x mais 2. Então, se eu substituir aqui, ó, o x por menos 2, eu vou ter menos 2 mais 2, 0. Se eu substituir aqui menos 1, menos 1 mais 2, 1. 0, 0 mais 2, 2. 1 mais 2, 3. Jogando 2, 2 mais 2, 4. Então, para traçar o gráfico, então eu vou ter os pontos, né? Aqui, ó. Menos 2 e 0. Menos 1 e 1. 0 e 2. 1 e 3. 2 e 4. Liguei todos esses pontos, eu vou ter a reta correspondente ao gráfico dessa função. Vamos ver um outro exemplo. Lembrando que essa aqui, ó, é uma função crescente. Ó, os valores aqui vão aumentando, aqui também está aumentando. Vamos ver agora um exemplo de função decrescente. Vamos lá. A função decrescente, essa aqui, menos 2x mais 3, substituindo, ó, menos 2 vezes menos 2 dá 4, 4 mais 3, 7. Menos 1 vezes menos 2 dá 2, mais 3, 5. 0 mais 3, 3. 1 dá menos 2 mais 3, 1. Jogando 2, eu vou ter menos 4 mais 3, menos 1. Observe que aqui o x está aumentando, aqui o y está diminuindo. Então, por isso, ela é uma função decrescente. Olha aí o gráfico dela, ó. Menos 2 está bem aqui, né? No 7. Menos 1 está aqui no 5. O 0 está aqui no 3. 1 no 1. E o menos 2 no menos 1. Então, ligando todos esses pontos, nós temos o gráfico da função do primeiro grau. Ok? Então, vamos lá. Vamos praticar. Vamos fazer mais um exercício, né? Sobre o nosso conteúdo. E até a próxima aula.